Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Átila Mansur. Para quem já me conhece, exatamente, meu nome também é Átila Mansur, tá bom? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre o próximo draft da NBA. E dessa vez nós faremos um vídeo especificamente para falar de um prospecto. Falaremos dele, Darin Peterson, Sênior Júnior. E bom, vamos começar falando sobre aquilo que é uma das grandíssimas qualidades dele, que é a capacidade de pontuação, o scoring, né? A capacidade de colocar a bola laranja no cesto, na cesta. E bom, cara, assim, a gente não pode começar falando disso sem falar do que é da maior capacidade dele nesse sentido, que é próximo ao aro, né? Ele, quando precisa chegar à próxima cesta, é simplesmente bizarro. Ele consegue fazer isso com uma facilidade imensa. Ele não é um armador super físico, super atlético, no sentido de ter braços extremamente longos, 2,15 de envergadura, não é um armador de 2,4 de altura, não é isso. Ele é um armador com bom porte, não é um cara franzino, não é um cara magro, né, raquítico, é um cara forte, com braço longo e tudo mais, mas assim, nada sobrenatural. Ele consegue levar vantagem pela técnica. Muito pela técnica. Ele cria raios de infiltração com muita facilidade, porque ele tem uma capacidade de mudar de direção e de mudar de ritmo, e não só de mudar, como controlar o ritmo e a direção dele, a velocidade dele com muita facilidade. Ou seja, ele faz o que ele quer, praticamente, né? Ele tá virado para cá e de uma hora para outra ele vira pro outro lado como se não fosse nada, como se fosse água, assim, sabe? Vento. Então, essa permeabilidade dele, essa fluidez dele em quadra, faz com que ele consiga chegar próximo ao aro com muita facilidade e com vantagem. Por quê? Quando ele muda de direção e de velocidade tão rapidamente e tão facilmente, normalmente 99% dos defensores não vão acompanhar ele na mesma velocidade. Então ele tá em vantagem já por ter mudado de direção, mudado o ritmo, ou seja, ele tá mais acelerado e desacelera, depois acelera de novo. Ou então ele tá desacelerado, ele acelera e num primeiro passo ele bate muito fácil o defensor. Ele tem mais de 70%, cara, na última temporada, antes de agora para Kansas, mais de 70% próximo ao aro. Ele finaliza com as duas mãos. Ele absorve o contato muito fácil. Ele finaliza com contato muito fácil. Ele faz tudo muito fácil quando o assunto é infiltrar. Basicamente isso, tá? Eu não vou ficar aqui nem falando muito mais porque é basicamente isso. Mas, bom, meia distância também é simplesmente bizarro o que ele faz. Ele infiltra e consegue, por ser uma ameaça muito grande próximo ao aro, os defensores, né, principalmente os pivôs que estão marcando ele ali no pick and roll, precisam dropar, né, o que a gente chama de drop. Ele precisa dropar, cair na marcação, né, recuar para proteger o aro, e acabam deixando um pequeno espaço na meia distância, que é fatal para ele, porque ele pula, ele salta, ele tira um pull-up, né, um jump shot, e coloca a bola na cesta com muita facilidade também. No perímetro, talvez seja, eu vou falar sobre isso um pouco mais em outro vídeo, porque aqui é para focar mais nas qualidades. Um pequeno asterisco que ele tem aí, tá? Mas não é como se ele fosse ruim arremessando. Ele consegue derrubar arremesso com volume, criando para si, jogando sem a bola também. Então, assim, a capacidade de pontuação dele é certamente uma das coisas mais letais do jogo dele e que faz ele ser um prospecto absolutamente especial, tá bom? Próximo tópico aqui vai ser o playmaking. O Darin Peterson, por ser um scorer, né, um pontuador tão nato, tão puro, tão bom, tão completo, tão vasto, tão variado, tão versátil, né, e muito mais adjetivos aí que a gente poderia usar, o playmaking dele não é a capacidade mais natural do jogo dele. Ou seja, não é aquilo que ele faz com tanta naturalidade, com tanta, sabe, assim, fluidez. Ele precisa trabalhar um pouco mais o passe dele, no sentido de que a mentalidade dele, a cabeça dele tá focado primeiramente em pontuar, porque é o que ele faz de melhor. E tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas ele passa a bola muito bem. Ele tem uma visão de jogo interessante e, normalmente, ele consegue usar uma das principais habilidades para qualquer jogador de basquete que queira ser bom jogador de basquete, que é utilizar sua gravidade. O que é gravidade? É a atenção que o jogador chama para si quando ele está em quadra. Ou seja, quando o cara infiltra, por exemplo, ele está no perímetro, ataca a cesta. A atenção que ele gera de toda a defesa vai determinar quão livre outros jogadores podem ficar. Porque se por exemplo, Antetokounmpo infiltra no perímetro pro garrafão,
pode ter certeza que pelo menos, assim, no mínimo, 2 jogadores vão se preocupar. No mínimo. Para não dizer 3 nem 4. Tá? Que acontece também. Ou 5 até acontece também, com menos frequência. Mas 2 pelo menos se preocupam. 3 normalmente. Então, assim, essa atenção que ele chama, né, essa gravidade de puxar os jogadores para si, gera, obviamente, espaço para outros jogadores. Porque se um cara vem dobrar, vem triplicar a marcação, 1 ou 2 pelo menos vão ficar livres. Então, o cara solta a bola e gera um arremesso que tende a ser mais fácil do que outros. E o Darren Peterson é simplesmente fantástico nisso. Ele tem uma leitura de jogo muito avançada, assim, por isso que eu disse que não é a principal característica dele tão natural. Ele não é um passador tão puro de falar assim, não, eu vou fazer essa jogada para passar a bola no final. Não, ele vai para pontuar. Mas, cara, ele não perde chance de passar a bola se ele vir que é uma boa chance de passar. Tá? Que é uma boa situação em que ele vai conseguir um bom arremesso, assim, pro cara que tá do outro lado da quadra, vai inverter a bola e vai gerar um bom arremesso. Então, assim, ele não é um passador tão nato, puro, mas ele é um passador e é um playmaker. Ele cria situações pro seu time, pros seus companheiros de arremesso, de uma maneira muito boa, muito boa, muito boa. Não tem um problema nenhum nisso que a gente falou aqui de ser primeiro pontuador. Né? A gente vai, por exemplo, falar um cara que assina na NBA hoje, o Shai. Né? O Shai Gilgeous-Alexander, ele é um pontuador mais nato do que um passador. Ele é um pontuador mais primário do que um playmaker. Então ele primeiro visa a pontuação e, principalmente, se ele não conseguir ou tiver uma situação muito melhor para passar, ele passa. E assim ele é um ótimo playmaker, assim ele é um fantástico pontuador. Tá bom? Nossa próxima característica aqui é um ponto interessante, que é um pouco menos notável do ponto de vista físico, né, material, mas a gente percebe isso de vez em quando, e é interessante. A mentalidade desse cara é assustador. Por quê? Ele é aquilo que os americanos, né, os gringos chamam de dog, ou seja, aquele cara, aquele cachorrão assim em quadra, sabe? Aquele alfa. Aquele cara alfa, assim. Ele tá em quadra e a única coisa que ele quer é ser o melhor jogador em quadra, não importa quem esteja do outro lado. Cameron Boozer, AJ Dybantsa, não sei quem. Ele quer ser o melhor jogador em quadra. Ele vai dar a vida, o sangue dele, para que ele seja o melhor jogador em quadra todas as noites. Ele vai ser todas as noites? Não. Mas ele dá a vida para isso. Ou seja, ele se esforça de uma maneira tal, a mentalidade dele é de pontuar de forma agressiva, de forma eficiente, é de ajudar o time dele em todas as posses. O motor dele é muito alto. E isso é uma boa característica para um cara que tem condições de ser um franchise player, de ser um jogador de uma franquia. Por quê? Ele não é aquele cara assim, blasé, sabe? Meio nem fede nem cheira, assim. Ele é bom, muito bom, mas ele não se preocupa. Não, ele é muito bom, ele é de elite e ele quer ser de elite todas as noites, porque sim. Então, essa é a mentalidade dele. Ele é um dog, né, como os gringos chamam. Esse cara que é, assim, é o cara olha assim e olha de baixo para cima. Olha de baixo para cima. Ele quer ser esse cara que olha de cima para baixo. Tá? Então ele tem uma mentalidade fora do comum. Fora do comum. E essa mentalidade dele ajuda ele em outro ponto que pra mim é o mais subestimado do jogo dele. O mais subestimado. E é um ponto fundamental, porque a gente não vê isso tanto em caras com o estilo de jogo dele tão ofensivo. O potencial defensivo dele é realmente bom. Bom mesmo. Não é assim, ele pode ser um defensor competente, não. Ele pode ser um defensor muito bom. Porque ele tem braços longos, mãos ativas, ele se movimenta o tempo inteiro em quadra, ele compete muito bem, ele é um competidor nato. Isso que a gente falou de dog é ser um competidor. Ele é um competidor. Ele quer competir na defesa, no ataque, na meia quadra, na transição, infiltrando, arremessando, defendendo, protegendo o aro, dando toco. Não importa, ele quer competir. Ele é um competidor. E é isso que ele usa também na defesa para ser muito bom. Ele é um competidor voraz. Absurdo. A mentalidade dele é competir todas as posses, no ataque e na defesa. Então as mãos dele são sempre muito ativas, ele tá sempre manipulando, ele tá sempre ocupando espaço na frente do atacante, né? Então ele se posiciona muito bem, ele tem um timing para dar tocos muito bom, né? Assim, a gente tá falando de um armador, cara, a gente tá falando de um pivô. Ele tem um timing para dar toco, sabe, que é interessante, cara, interessante. Então, assim, a gente não vê normalmente prospectos, ainda mais de ensino médio. Pô, o cara tá, normalmente... Tá? Desculpa a palavra, mas normalmente os jogadores do ensino médio, do nível, do status do Darim, estão cagando pra defesa, ainda mais armadores. Se o cara é um pivôzão, beleza, um ala pivô, um ala, mas o armador,
E o cara tá nem aí. Marquem por mim, sabe? Entrego 45 pontos no ataque e dou 30 na defesa, mas eu ganho o jogo. Ele não. A mentalidade dele na defesa é assustadora, tá? E ele gosta de defender, ele gosta. Não é que ele faz, não. Ele realmente defende e tem características e ferramentas físicas boas. Esse cara é especial, pode ser absurdo no ataque e muito bom na defesa. E não é todo dia que a gente vê um guarde, um armador com essas características tão novo, tão eficiente, nem tão bom. Darin Peterson, você é o cara. É isso, meus amigos. Até a próxima.